की गज मिलेगी, मलमल जो है विदेशी आने की गज मिलेगी। खादी नहीं त्यजेंगे, खादी नहीं त्यजेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखे की घन घनाहट रणभेरियां बजेंगी, चरखे की घन घनाहट रणभेरियां बजेंगी। अंग्रेज को सुना के, अंग्रेज को सुना के लेंगे स्वराज लेंगे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। ये हक है हमारा तन जान से भी प्यारा, ये हक है हमारा तन जान से भी प्यारा। मरने से ना डरेंगे, मरने से ना डरेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। Muito boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma atividade promovida pelo Instituto Revolução de Si. E hoje é com muito prazer e muita alegria que eu recebo a todos vocês para a gente falar de uma das personagens mais icônicas, mais importantes, mais significativas e, evidentemente, uma das pessoas que mais deu respostas práticas e diretas para que a gente fosse capaz de enfrentar a loucura que a gente vive na nossa contemporaneidade de uma maneira assertiva, eficiente e que, de fato, pode nos mostrar uma saída para todo esse processo insano de fricção e de desejo e de consumismo e de competição e de voracidade que a gente tem vivido. Mas antes da gente começar falando de Gandhiji, eu queria recomendar para vocês a fonte que eu mais me utilizei para construir essa palestra e para construir os conhecimentos que eu possuo acerca desta personagem, que é a autobiografia dele, chama-se Minhas Experiências com a Verdade. Ela não cobre até o fim da vida dele, até porque, né, ele não sabia que ele ia ser morto por um fanático, mas ele termina mais ou menos, ele termina antes da independência da Índia, e ele... Ele tá com frio? Hã? Tá com frio? Eu? Por quê? Eu com frio? A Aldelise está com aberta o microfone. Ah, tá. Bom, agora que a gente sabe que a Aldelise está com frio... Não sou eu, não. Não sou eu, não. Ih, desculpa, Aldi. Desculpa, achei que É uma fosse pessoa só- chamada Nick. Desculpa. Ah, então agora que a gente sabe que o pessoal da Nick tá com frio, vamos voltar pro Desculpado. Gandhi, que usava só um paninho no corpo. Até Bom. porque eu tô com calor. A Paty também. É que eu deixo aqui na sala 19 graus e ela fica debaixo de coberta, igual uma vovozinha. Vamos chamando os amigos de vocês enquanto a gente está começando, enquanto eu estou falando da bibliografia. Esse é um livro muito bom que percorre os anos do Gandhi até a criação da Satyagraha e o processo dele de combate à desigualdade lá na Índia. É um livro lindíssimo que eu recomendo muito que vocês leiam. Se não tem paciência de ler, na Audible tem o audiobook dele. E nós vamos começar a
a fazer a nossa palestra como a gente sempre faz aqui pelo Instituto, com o Shanti Mantra. Mas eu só queria achar o sino. Ele tá nessa cadeira, não tá não? Eu deixei aqui, ó. Então, vamos colocar as nossas costas retas. Enquanto isso, vão chamando seus amigos, vamos trazendo mais gente para a gente poder fazer desse encontro uma conversa. Uma bela conversa sobre os caminhos de Gandhiji. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Tatsat Om Shri Gurubhyo Namaha. Que ambos sejamos protegidos, que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Para quem não conhece, isso é um dos mantras védicos chamados de Shanti Mantra, os mantras ou as evocações dos auspiciosos aspectos da paz. E ninguém mais do que Mahatma Gandhi pode evocar este sentido, este sentimento, esta virtude, esta presença do divino no mundo. E não à toa ela se faz tão atual, ela se faz tão presente, tão necessária. E é por isso que a gente resolveu, no dia de hoje, oferecer, em nome do Instituto Revolução de Si, uma palestra que tente cobrir um pouquinho da importância do que Gandhi foi para nós e continua sendo. Mas eu quero também adiantar que eu vou percorrer brevemente a história dele, porque eu quero depois que a gente faça uma discussão sobre a Ahimsa, sobre, né, o caminho da não violência, que a gente possa contribuir uns com os outros de sorte a pensar saídas conscientes e lúcidas para esse momento tão intenso que a gente está vivendo na história, certo? Bem, então nós começamos a nossa história aqui, nessa apresentação, dizendo que ele é o epíteto máximo do que eu posso mostrar para vocês do que seria o ideal da revolução de si. O que é revolucionar-se a si mesmo? Porque Gandhi não nasceu Mahatma. Para quem não sabe, Mahatma é um título que ele recebeu. Maha é grande ou suprema e Atma é alma ou ser, né? Então, supremo ser, suprema alma, grande alma. Então, de Mohandas a Mahatma é o processo que levou para ele se desconstruir e se reconstruir. E eu falo isso porque o Gandhi ele nasceu em uma família de classe média, justamente no momento em que começou a haver uma efervescência dentro de uma suposta classe média da Índia. Ele nasce num contexto lá no século XIX, em que a Índia ainda era agrilhoada ao Império Britânico, ainda era vítima de um processo de abuso que gera consequências para a Índia, para Bangladesh, para o Paquistão até hoje e vai continuar gerando. E ele veio dessa classe média que não era abastada de modo alguma, mas tinha condição de educá-lo. E porque ele foi educado aos modos ingleses, ele se tornou bastante aristocrático em sua forma de pensar e de agir e de ser. Embora desde muito cedo ancorado e amparado por valores espirituais muito fortes, que ele recebeu principalmente da mãe dele, o Gandhi, na fase inicial da sua vida, se preparou como um brilhante advogado. Se eu não me engano, ele estudou em Oxford, e ele tinha uma carreira bastante sólida. Ele casou muito jovem, quando eu digo muito jovem, é jovem mesmo. Ele casou-se com, se eu não me engano, 8 ou 9 anos de idade, ele e sua esposa Kasturba. E a Kasturba e ele tinham sido prometidos ao nascimento, fizeram uma cerimônia de casamento para os dois, e quando ele tinha lá pelos seus 15 ou 16 anos, ela foi viver com ele. Ele conta na biografia dele que ele deu uma pirada nela, né, assim, que ele ficou meio pirado com ela, ele viveu uma vida perfeitamente comum. Ele tá sem o quê? Vídeo? Vocês não estão me vendo? Tá dando para me ver aí, não tá? Tá sim, tá normal. Sim, tá normal.
Então, ele conta no começo da autobiografia dele, até com uma certa dose de culpa, que ele teve uma vida bem normal, como a de qualquer um de nós. Eu digo que uma certa dose de culpa porque depois ele vai afirmar com tanta veemência certos valores, dentre os quais, né, a brahmacharya, como ele entendia como uma forma de castidade e tal, e de autorrefriamento. Ué, tem um coração pintado aqui no meio da tela, Ricardo? Pois é, acho que alguém quis testar o lápis e acabou usurpando a sua tela. Ô, Gente, Gui, eu tô sem o seu vídeo, não aparece você para mim. no cantinho não tá aparecendo? Não, Depende, você tá pelo celular? estou pelo celular. Então pode ser que seja Sim. isso. Nossa, Mas eu gente, mas o que sempre aconteceu tento. com esse coração na tela que não estava aqui antes? Alguém Gente, desenhou. Gente, eu tô pelo celular e eu tô vendo você, Gui. Júnia, boa noite. Ah, boa noite. Gente Eu do também, céu, tô mas que vendo. coração doido é esse? Quem que fez isso na minha tela? Nossa, gente, para mim não aparece nada, só aparece você. Olha isso! Quem que desenhou isso, pessoal? Gente, eu vou encerrar aqui a apresentação. Nossa, mas... Não, Tem- não encerra não. É o ET, cara. É o ET que tá baixando. Também tô achando, gente, porque todos estão assim. Nossa, não. É? Quer sair e entrar de novo? Não, Agora então, mas você isso é apareceu. alguém que desenhou isso do Zoom, não foi, não? Não, isso Eu daí creio que deve sim. ser o PowerPoint. Não, isso não é o PowerPoint, não. Não, foi desenhado na tela isso. Mas tem acesso? As pessoas não têm acesso no share screen. Pronto. Vamos de novo. Me habilita para compartilhar a tela de novo, Ri, por favor. Homenagem ao Dia dos Namorados, Guilherme. Para nós aqui não aparece nada, não. Para nós é normal. Pronto. Vamos lá. Então o Gandhi teve uma criação bastante comum e as pessoas costumam dizer e tentar acusar o Gandhi, tentando destituir ele do seu valor histórico para a humanidade, quando fala assim, mas ele era racista no começo da vida dele, mas ele usufruía de certos privilégios. Veja, o Gandhi era um rapaz vivendo no mundo britânico. Ele não gozava de privilégios nenhum. Se você ler a autobiografia dele, o perrengue que ele passava só por ele ter a pele escura, só por ele ser indiano na época da Índia colônia, era muito complicado, mas sim, o Gandhi tinha uma visão do mundo bastante circunstancializada ao tempo histórico que ele estava vivendo até ele ter o despertar dele. Essa é a prova para nós de que revolução de si é possível, de que transformar-se é um processo contínuo, necessário e o mais belo dos processos da existência humana. O Gandhi dá para nós vida, aquele mantra tibetano, né? Om Mani Padme Hum, do lodo nasce o lótus. Quer dizer, do lodo, do mesmo lodo de onde todos nós podemos estar, nasce essa flor de imaculada beleza que, mesmo tendo saído do lodo, quando se você joga lodo de novo nela, ela fica intacta. Essa é a ideia do lótus como símbolo de pureza espiritual para as tradições indianas, né? Budismo, jainismo, hinduísmo. E o Gandhi, ele não nasceu Gandhi, ele se fez ao longo de uma vida de lutas. Mas vamos voltar um pouquinho na história dele para a gente entender como é que um mestre se constrói pouco a pouco. Então eu contei para vocês que ele nasceu numa família de classe média, foi mandado, pela junção dos esforços de um monte de gente da família dele, ele foi mandado para estudar em Londres. Ele prometeu para a mãe, antes de ir, que ele não comeria carne. Então é muito interessante o processo, porque imagina, gente, a alimentação vegetariana no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, onde você não tinha toda essa gama de opções que a gente tem hoje, né? E é interessante porque ele começa a fazer os primeiros contatos dele com as sociedades vegetarianas, porque era quase um modo de viver, né, nessa época. Ele passa a executar várias tarefas burocráticas até que ele se torna um advogado a serviço do império, né? Então, ele começa a viajar bastante. E dentre os lugares que ele viaja, ele vai parar na África do Sul.
e é onde ele passa uma boa parte da primeira etapa da vida dele, né? Então ele, a Kasturba e os filhos vão para a África do Sul. Ele vai de uma cidade para outra para executar um serviço, e nessa cidade ele compra um bilhete de primeira classe, porque ele estava acostumado a viajar assim, e a hora que ele está dentro da cabine tranquilamente, essa é uma cena bem icônica do filme, aliás, a cena de abertura desse filme belíssimo que eu recomendo muito que vocês assistam. Ele se depara com a injustiça do apartheid. Ele se depara com uma ideia bastante comum e em vigor nos séculos 19 e 20, que era tentar escorar preconceito e racismo com ciência, era de separar as raças como um bem para todas as raças, porque isso ia enfraquecer o sangue humano. Era essa a argumentação dos eugenistas da época, que inclusive desembocou no nazismo, né? E dentre outros horrores, como a desigualdade nos Estados Unidos e tal. O Gandhi, ele é atirado para fora do trem e ele fica absolutamente indignado. Poxa vida, peraí, como é que eu, funcionário do Império, cidadão do Império, sou atirado com as minhas malas de um trem porque eu sou de uma pele, de uma etnia, de uma cor de pele diferente da caucasiana? Que absurdo é esse? E ele vai conversar com os contratantes dele, indianos muito ricos, que dizem, olha, eu sou mais rico do que boa parte dos ingleses aqui, mas se o inglês estiver na mesma calçada que eu, mesmo ele sendo mais pobre, eu tenho que cruzar a calçada para o outro lado. Isso mexe com o Gandhi e produz nele algo que, se nós soubermos como utilizar e bem, a gente muda o mundo para melhor, que é a indignação. Indignação não é ira, indignação não é revolta e nem ódio. Indignação é o estado de espanto e inconformidade ante a injustiça. Coisa que não pode apagar-se no nosso coração conquanto haja outro ser humano sofrendo. Nesse primeiro momento, a indignação do Gandhi é contra os britânicos desacatando os indianos. E nessa hora as pessoas usam essa fase do Gandhi para argumentar que ele era racista, uma vez que ele escreveu que era absurdo que os ingleses quisessem tratar iguais os negros primitivos e os povos de Bharat Mata, uma terra de 5.000 anos de idade. Então, Bharat Mata é a Índia, a gente considera assim, a Índia estava muito ferida em seu orgulho, era sim um império, a Índia foi, durante muito tempo da história humana, um dos mais promissores impérios do mundo, né? Então isso dói muito na alma do indiano até hoje, pensar como é que eles sofreram essas injustiças e como é que eles se deixaram dominar da maneira como foram, uma vez que boa parte da ciência que a gente usufrui agora, a gente deve a eles. Conceito de zero, indispensável para a nossa informática, veio de lá. As primeiras cirurgias plásticas foram há 1000 e poucos anos executadas lá. Medicina, farmacopeia, yoga, meditação, espiritualidade, astronomia, tantos conceitos se desenvolveram entre os sábios da Índia e de repente eles se viam usurpados da sua liberdade, do seu direito de ir e vir em troca de quê? De ferrovia, né? Fora o tamanho dos descalabros e injustiças que os britânicos promoviam lá. E o Gandhi começa a produzir os seus protestos e a lutar contra as injustiças ali, e bastante obstinadamente. Só que o Gandhi tinha um elemento com o qual ele contava, que era fundamental para o sucesso do trabalho dele, e que eu acho que, de certa maneira, nós, seres humanos do século XXI, ainda não aprendemos, não ficamos prontos para a grandeza desse conceito, e nós nos espantamos e às vezes rejeitamos esse conceito, tanto quem quer lutar por igualdade, quanto quem ainda em delusão, em ilusão, acha que a manutenção das desigualdades é o caminho, nós não estamos prontos para esse valor magistral chamado ahimsa. Ahimsa é uma palavra que vem de uma religião muito antiga. Provavelmente, os primeiros a falarem de ahimsa são os Jaina, os jainistas, que é uma religião que acontece lá na Índia. Ela aconteceu, ela surgiu na mesma época em que surgiu o budismo. Para quem está interessado nesse tipo de tema, a gente vai tratar no Filosofias da Índia no módulo 2. Então, a gente tem uma aula para budismo, uma para jainismo, uma para Vedanta e uma para o tantrismo. Não é necessário que você tenha feito o módulo 1, não é indispensável. Então, se você quiser aprender sobre isso, a gente fala lá. Mas, basicamente, o jainismo é uma religião que também surgiu na mesma época do budismo, com um príncipe que também fugiu de casa, se tornou um renunciante e um mestre. E
o jainismo tem como valor magistral a não violência. O ato de não ferir, de não representar ameaça para outros seres. É tão radical isso no Ahimsa que, bom, agora eu não vou conseguir achar foto para vocês, mas eu tenho foto com esses monges Digambara e Shvetambara. Os monges jainistas usam um paninho na boca, eles já estavam na quarentena há 2.600 anos, para que, olha que curioso isso. É verdade, eu não tinha pensado nisso, hein? Há 2.600 anos eles não deixavam que o hálito deles fosse expelido para que eles não ferissem sem saber outros seres. A gente pensa que era para que eles não ferissem, sei lá, seres microscópicos ou não engolissem moscas, mas será que esses mestres meditadores não tinham algum grau, isso é uma hipótese, algum grau de noção de que os nossos hálitos, né, o ar que a gente respira, se a gente tem algum tipo de infecção, não pode infectar o outro? Fica aí a especulação. Mas a noção de Ahimsa no jainismo, ela é profundamente radical, a ponto de que, assim, a gente acha que os veganos são a forma mais exaltada de não violência e respeito à vida, né, dos animais e tal. Mas os jainistas, os monges, eles não comem nem frutos que ainda estejam conceitualmente vivos em alguma árvore. Eles comem grãos, eles tomam leite, eles comem algo... Tudo bem, né? Existe a discussão no veganismo de que tomar leite é escravizar a vaca, mas isso não é assim que funciona na Índia. Até hoje as vacas são criadas de um jeito muito menos ostensivo do que aqui. E por que eu estou falando tanto de jainismo? Porque o Gandhi foi profundamente influenciado por eles. Não só porque, como hindu, ele já tinha bebido dessa fonte, já que a Índia troca esses conhecimentos e esses saberes e essas filosofias positivas da emancipação do ser desde os princípios dos tempos. Então, você fala de Ahimsa no Yoga, você fala de Ahimsa no Vedanta, você fala de Ahimsa no Bhakti e outros caminhos, mas o Gandhi tinha alguns templos Jaina em volta da casa dele e a mãe gostava de ir lá. Então ele aprendeu muito sobre a Ahimsa com os monges Jaina. E isso garantiu de uma maneira fundamental para nós e para a nossa história que ele se tornasse alguém que entendia que o caminho para a transformação radical do mundo não podia vir da violência. E é curioso, porque essa abertura para acessar o outro de uma maneira mais inteligente do que pela violência e pela força, garantiu ao Gandhi duas coisas interessantíssimas. A primeira, tanto na África do Sul quanto depois na Índia, ele entendeu que ele não poderia combater a desigualdade na porrada. Não teria como ele, desarmado, combater o Império Britânico, o maior império da humanidade na época. Assim como, e essa é outra pessoa que foi profundamente influenciada por ele, Martin Luther King, entendeu? A não violência não é passividade. É um jeito mais inteligente de combater a desigualdade. É um jeito mais inteligente de combater o mal. Mas, gente, tem mestre falando disso para nós. Mahavira, 2.600 anos atrás, o Buda, 2.600 anos atrás, Krishna, pelo menos 3.000, e Jesus Cristo, né? Grande ideal de moral e ética do Ocidente, e que nós, tão espantados e chocados ficamos diante do exemplo de amor ao próximo e de rendição sem reservas ao outro que Jesus deu, que a gente não deu conta e matou o cara. É nesse nível que a nossa mente ainda profundamente egoísta opera. A gente não dá conta. E isso é uma coisa interessante. Então eu falei do primeiro elemento de Ahimsa, que ela é uma forma mais inteligente de aqueles que não têm armas combaterem pelo espanto, pela bondade, aqueles que usam e incorrem da violência para combater, para manter a opressão. A outra coisa que a Ahimsa fez com que o Gandhi percebesse foi uma noção profunda de empatia. Isso vem de várias fontes, mas dentre as quais a base hindu dele com a Bhagavad Gita, o amor que ele tinha pelo Sermão da Montanha e o amor que ele tinha pelos mestres yogis, meditadores de toda sorte, era tão sério, profundo e íntimo que ele entendia, a partir da prática meditativa e da prática do silêncio, que o outro e eu não somos radicalmente diferentes como a gente gosta de pensar. Eu e o outro, se não somos uma mesma coisa, como quer crer algumas doutrinas como o Vedanta, uma mesma coisa com diversas faces, achando que é muitas, no mínimo, se nós não somos uma mesma substância, no mínimo, nós coexistimos numa mesma família humana,
E o outro não é um outro, senão um alter ego, um outro eu, uma extensão de mim. Isso faz com que o Gandhi crie uma noção de empatia tão profunda que a vida dele passa dessa personagem que vocês estão vendo à sua esquerda para essa personagem que vocês estão vendo à sua direita. De um homem que estava arraigado nos valores civilizatórios da aristocracia inglesa do século XIX a um verdadeiro Mahatma, um verdadeiro Jivamukta, um verdadeiro mestre em vida. Porque ele foi capaz de amar ao ser humano de uma maneira radical e sem reservas. E se tem algo que alguém que busca o bem deva cultivar de maneira radical, é este amor. É este amor que permite com que você enxergue para além das diferenças. Este amor que permite com que a gente dialogue para além das discordâncias. Este amor que faça com que a gente se lembre que, no fim das contas, não importa quais sejam as atitudes de uma pessoa, no fim das contas, por mais egoísta ou altruísta que sejam as atitudes das pessoas, todos estamos em busca de uma mesma coisa, a saber, felicidade, realização, completude e paz. A forma lúcida, consciente e sábia, altruísta ou egoísta, sábia ou ignorante, com a qual a gente vai operar essa busca, é que determina se nós vamos ser aquilo que Ananda Maima falava, né? A diferença entre um Budhu e um Buddha. É uma brincadeirinha em Bengali, porque Budhu é idiota e Buddha é desperto, é iluminado. Então, a forma como a gente vai direcionar esse nosso desejo por paz, felicidade e completude é que muda tudo. Porque o que seria, senão, o desejo desvairado por dinheiro, senão o desejo por segurança, conforto e prazer e deleite, que em algum momento se corrompe, se perverte e vira loucura? O que seria o desejo por conhecimento, senão o amor à verdade? O que seria o desejo por Deus, por exemplo, senão o amor à existência e à vida? O que seria o desejo por paz, senão o amor por todos os seres? Não é? Eu quero compartilhar com vocês agora algumas cenas do filme do Gandhi, e aí eu vou contar um pouquinho mais da história dele. Porque o que acontece? Ele sai da África do Sul, conseguindo grandes vitórias para os indianos lá, e isso chama a atenção dos movimentos que estavam já se organizando profundamente desde a metade do século XIX em prol da independência. Na verdade, a Índia estava tentando se tornar independente desde o momento que ela foi colonizada. O último dos Maharajas, que foi tão tristemente vilipendiado do trono. Tem toda uma história das revoltas que os indianos tentaram fazer contra os absurdos que os ingleses fizeram ali. E não só os ingleses, né? Franceses, portugueses, holandeses e uma galera. Aliás, os movimentos organizados de independência da Índia começam com um mestre chamado Swami Dayananda, que lá no século XIX cria um movimento chamado Arya Samaj. Do Arya Samaj surge um outro movimento chamado Brahmo Samaj, do qual Swami Vivekananda, os discípulos de Ramakrishna e o próprio Ramakrishna eram muito próximos. E esse Brahmo Samaj foi fundado por um cara chamado Devendranath Tagore, pai de um grande amigo de Gandhi, de talvez o maior poeta do nosso último século e um dos grandes mestres espirituais do nosso tempo, que é Rabindranath Tagore. Se você nunca ouviu falar dele, por favor, pesquise seus poemas. O Gitanjali é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Ufa! Então, e aí o Gandhi chama a atenção de todos esses movimentos efervescentes que estavam rolando na Índia, como, nossa, olha só esse carinha franzino, fazendo com que o império note ele. E aí essas pessoas todas que estavam organizadas, tentando pensar a independência, trazem o Gandhi de volta para a Índia. E a primeira coisa que ele diz para as pessoas é: olha, eu preciso ver o meu país. Porque eu passei tanto tempo fora que, se eu quiser ajudar, eu preciso conhecer a Índia real. Eu conheço a Índia das cidades, eu conheço a Índia da casa da minha mãe, eu conheço a Índia dos meus privilégios. Eu tenho que ver a Índia. Vamos ver essa cena. Não, essa é a cena, aliás, perdão, essa é a cena de 1893, onde tudo começa. Essa é a cena onde ele é expulso do trem, e essa é a indignação efervescente que o torna capaz de começar a ser Mahatma Gandhi. Deem uma olhada.
Tell me, do you think about hell? No, neither do I. But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe... Excuse me, sir. How long have you been in South Africa? A week. I don't know how you got a ticket. Just what are you doing in this car, Coolie? Why, I have a ticket. A first-class ticket. How did you get hold of it? I sent for it in the post. I'm an attorney, and I didn't have time... There are no colored attorneys in South Africa. Go and sit where you belong. I'll take your luggage back, sir. No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. Didn't you hear me? There are no colored attorneys in South Africa. Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa. Smart bloody Kaffir. Throw him. Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station. But I always go first class. I've traveled all... Bênçãos disfarçadas de maldições, né? Porque é só quando a gente é capaz de transcender a nossa indignação pessoal e levá-la a um nível de universalidade é que nós somos capazes de olhar para o outro como um semelhante, como um irmão. Se não fosse ele ter sido jogado desse trem e se sentido tão indignado por si e não tido capacidade de reconhecer o sofrimento dos outros à sua volta, o que será que seria do mundo sem Mahatma Gandhi, né? Vamos ver uma outra cena. Essa sim é a cena que eu queria mostrar para vocês. Então, ele tem toda essa trajetória na África do Sul para promover a igualdade. Ele apanha, ele vai preso, mas eventualmente ele demonstra que através dos protestos de Ahimsa ele conseguiria conquistar o que ele esperava. Aliás, eu devo dizer, e eu sempre gosto de falar isso sobre Gandhi, isso foi uma conversa uma vez que eu tive com a professora Lia Diskin lá da Palas Athena, talvez uma das maiores gandhianas que a gente tenha no Brasil. Ela já foi premiada pelo governo da Índia como uma das grandes divulgadoras de Gandhi. A Palas recebeu do governo da Índia a obra completa do Gandhi, né? Todas as cartas, todos os livros, tudo que ele publicou tem lá na Palas. E eu estava conversando com ela e falei assim, engraçado, professora, tem uma coisa que eu acho que aconteceu que fez com que o Gandhi não tivesse sido morto. Porque pensem comigo, nessa época em que a violência era tão facilmente institucionalizada, seria muito simples para qualquer guarda irritado com ele meter-lhe um tiro na cabeça. Eu tenho certeza de que isso não aconteceu graças ao espanto magnético e profundo que o Gandhi causava a partir da presença luminosa dele. As pessoas ficavam chocadas. Como é que esse cara está apanhando parado? Como é que esse cara está me desafiando dessa maneira inteligente, calma e petulante? Como é que esse cara consegue desconstruir meus argumentos baseados em puro ódio a partir de lógica, amor e compreensão? A professora concordou, ela falou, eu também acho que as pessoas, realmente, o que fez com que ele desse conta de fazer esse trabalho foi ele ter colocado todo mundo em choque. Em choque, porque gente como Churchill, que é aplaudida por todo mundo, e assim,
a que se pese o fato de que ninguém na história é puramente bom ou puramente mal, a que se pese também o fato de que ele teve um papel muito importante na luta contra o fascismo e o nazismo, o Churchill era bem retrato cretino de seu tempo, né? Então ele dizia coisas como que a Índia deveria permanecer colônia. O Churchill foi um dos caras que desenhou o plano de divisão da Índia em 3, né? Os 2 Paquistãs, o Paquistão do Oriente e do Ocidente, o do Oriente virou Bangladesh, e a Índia de um jeito que, se vocês não sabem, eles dividiram aquele mapa de uma tal sorte que as fábricas ficariam de um lado, ali na região da Bengala, de Calcutá, e as manufaturas de outro. Para que nunca aqueles 2 países conseguissem sobreviver e dar conta de se reerguer depois do choque. E nunca não, porque é muito tempo, mas que por um longo tempo isso não acontecesse. E de fato funcionou, teve guerra civil e tudo mais, graças a esses planos, né? E essa paranoia que havia na Guerra Fria entre comunismo e capitalismo, enfim. E como bem diria Gandhi, olho por olho e acabamos todos cegos, né? Então a gente está falando do Churchill em relação ao Gandhi. Ele era um dos caras que dizia e defendia abertamente no parlamento que deveriam matar o Gandhi, que ele deveria ser enforcado em praça pública. E ninguém tinha coragem de fazê-lo, porque as pessoas ficavam absolutamente espantadas. Eles chamavam o Gandhi de fakir. Tamanho era o desconhecimento deles em relação ao hinduísmo, ao yoga, ao caminho da Índia. Então, fakir é renunciante, mas é um renunciante da via islâmica, né? E aí, quando os ocidentais chegaram lá na Índia, para eles qualquer yogi era um fakir, e como o Gandhi se vestia de maneira simples, e como o Gandhi era bastante franzino e muito disciplinado na dieta dele, as pessoas achavam que ele era, e de fato ele era mesmo um renunciante para os termos do mundo ocidental hedonista, né? Mas esse momento dele virar alguém que se veste como um indiano, que age como um indiano e que encontra nesse resgatar das origens da Índia uma via para a libertação, começou com isso aqui. Quando ele pede ao pessoal que estava querendo arregimentá-lo para pensar a independência, ele pede para conhecer a Índia. Ele sai para viajar e ver os rostos de milhões e milhões de homens e mulheres, e velhos e jovens e crianças, desesperados e famintos, e que, como diria Swami Vivekananda, né, a despeito da sua espiritualidade pujante, era por pão que os povos da Índia clamavam de suas gargantas secas.
ao sair por aí e olhar e ver, e reconhecer no olhar do outro o seu próprio olhar, e reconhecer na miséria do outro a sua própria miséria, é que o Gandhi começa a se tornar esse fenômeno que ele se tornou. Ele vai parar num lugar chamado Champaran. E lá em Champaran ele descobre que os landlords, né, os senhorios da terra, estavam cobrando aluguéis absurdos, arrendamentos absurdos dos reais proprietários dessas terras que estavam ali há gerações e gerações, mesmo quando a colheita havia sido ruim e que as pessoas estavam morrendo de fome, que estavam desesperadas. E aí ele começa os protestos. E aí começa a vir todas as ideias dele e começa a produzir todo um processo de desenvolver Satyagraha, que era o caminho, da não violência, né? Do caminho... deixa eu ver aqui se ainda tem a outra cena aqui. O assunto me fez lembrar do Nobel da Paz Kailash Satyarthi. Ele explica esse TED como direcionou a raiva para atuar contra as castas e os maus tratos das crianças. Vale a pena assistir. Obrigado pela dica, Carol. Vamos mesmo. Aliás, se tem uma dica que eu posso dar para vocês é que ao final dessa nossa conversa, vocês assistam o filme do Gandhi. E tem um outro filme disponível na Netflix falando da independência da Índia, chama O Último Vice-Rei. Eles dão uma maquiada, né? Colocam o Mountbatten, né? O último vice-rei, como uma pessoa muito bacana e tal. E até ele era um cara legal, assim, em termos. Mas mostra bem a injustiça, ele mostra bem um outro personagem complicado nessa história, que era o Mohammed al-Jinnah. E o Jinnah era um cara que ele é o grande pai do Paquistão, mas ele foi o cara que fez a Índia se dividir. Enfim, assistam o filme. O Gandhi desenvolve isto aqui, ó, Satyagraha. Ele começa a pensar em Satyagraha como princípios básicos para de fato mudar o mundo. Ele dizia, bom, não adianta a gente gritar que quer liberdade e independência, não adianta a gente gritar que quer justiça, não adianta a gente gritar que quer mudança. A mudança tem que partir de mim, ora essa. Essa é uma concepção profundamente advinda dos caminhos dos yogis, daqueles e daquelas que renunciam ao mundo ordinário para, a partir do silêncio e dessa emancipação da consciência, encontrarem o mundo extraordinário aqui e agora, né? Porque qualquer yogi vai dizer, não dá para dizer que eu quero mudança no mundo ou que eu quero mudar o mundo sem que eu mude a mim mesmo. Então, os princípios básicos de Satyagraha, as comunidades que desenvolveram um método para a paz universal e autorrealização eram não violência, ahimsa. Aqui até metade é bem parecido com os yamas e niyamas do yoga, né? Então, quando a gente ouve falar de ahimsa, satya, asteya e aparigraha, são esses 4 primeiros. Não violência, ahimsa como a base de tudo isso. Eu vou protestar, eu vou me recusar, eu vou operar desobediência civil, que é algo que o Gandhi aprende com o Tolstói, lendo Tolstói e lendo o Henry David Thoreau. Então, ele entende a desobediência civil como um ato muito inteligente de combater injustiças, sobretudo as injustiças promovidas pelo Estado. Veracidade em todas as circunstâncias, satya, né? Eu vou trabalhar sempre com a verdade, eu não vou maquiá-la, eu não vou disfarçá-la, eu não vou dizer meia verdade, eu vou trabalhar com a verdade. E se as pessoas não tiverem condição de lidar com ela, pelo menos vai haver o meu silêncio, mas não a minha mentira. Não roubar, né? Asteia, não é não só roubar posses do outro, mas é não se apropriar de nada que não lhe seja devido. É não se apropriar do tempo do outro, da paz do outro, né? Não possessividade, aparigraha, é não confundir desejos com necessidades. É não criar apegos onde eles não precisam existir. Né? O trabalho corporal, que é o trabalho pelo pão de cada dia, foi a ideia do Gandhi não só de manter as pessoas em atividade física, o que garantia um contato com a terra, um contato com a obra, um contato com o trabalho que dignifica o homem, mas também uma maneira de emancipá-los do Império Britânico. Porque uma das maneiras geniais que o Gandhi concebeu de criar o processo da independência foi a manufatura dos próprios tecidos das próprias roupas. Essas roupinhas que ele usa, ele mesmo fiava, ele mesmo tecia.
Foi muito legal, a gente foi lá no Mani Bhavan. Tem algumas pessoas aqui na palestra que foram com a gente, no sul da Índia, e tinha lá a roda dele de fiar, um lugar muito emocionante ali em Mumbai. Se algum dia vocês forem para Mumbai, não deixem de conhecer o Mani Bhavan. A dieta, e aí para ele a dieta significava também dieta vegetariana e uma dieta saudável que não escravizasse outros seres. O destemor, afinal de contas, esse cara... É isso que eu quero dizer para vocês, como é que não violência não tem nada a ver com passividade. Eu estava tentando estabelecer algum diálogo com alguns amigos desses movimentos emancipatórios e falando de Ahimsa, e eles ficaram bravos comigo, dizendo, não, violência só vai fazer com que os opressores continuem nos oprimindo. Então você não entendeu nada do que é não violência. Não violência não é ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. O Gandhi foi exemplo vivo disso. Não violência é não precisar lançar mão dos mesmos recursos desumanos que quem oprime está usando, porque isso nos coloca em pé de igualdade com eles. Destemor é você ser capaz de enfrentar de cabeça erguida as situações mais terríveis e ainda assim ser capaz de sustentar a sua dignidade, sustentar a sua boa vontade, sustentar seu amor ao próximo, etc. e tal. Igualdade de respeitar todas as religiões, isso para o Gandhi era algo técnico e muito importante, porque a Índia não era palco só do conflito, né, que a gente viu os britânicos fomentarem, que era o conflito entre muçulmanos e hindus. A Índia é cenário de inúmeras religiões e incontáveis seitas. Ela sempre foi, antes do Império Britânico, uma terra de respeito à fé alheia. Tanto é que ali nasceram 4 das grandes religiões do mundo que a gente tem ainda hoje, que são o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo. Fora essas, você tem uma infinitude de doutrinas e você tem, por exemplo, na Índia, e isso está no discurso histórico de Swami Vivekananda em 1893, de maneira lindíssima no Parlamento das Religiões em Chicago, ele dizendo, olha, a Índia foi lugar que deu abrigo e guarida para os judeus que fugiram da Judéia, que fugiram da Palestina, no ano em que os romanos destruíram o segundo templo de Salomão. Isso 2000 anos atrás. Então tem colônias judaicas ainda lá na costa da Índia, na costa do Malabar, menos do que depois da diáspora, né? Mas havia famílias judaicas ali que estavam há mais de 1000 anos, que foram acolhidas e que podiam ficar ali, que estava tudo bem. E a Índia também é terra onde abriga os zoroastrianos, né? Os farsis ou os parsis, que é o pessoal da família do Tata, aquele bilionário, o pessoal da família do Fred Mercury, aquela religião da Pérsia, que foi varrida da Pérsia pelo fundamentalismo islâmico, foi acolhida na Índia. Então a Índia sempre foi uma terra de tolerância religiosa, mas que deixou de ser durante um bom tempo e ainda tem suas tensões, graças a uma exploração disso que os britânicos fizeram, né? Na ideia de dividir para conquistar. Estratégia econômica como boicote, aí sim, né, a ideia de fiar os próprios tecidos, de não consumir os produtos manufaturados britânicos, e a marcha do sal, que é uma cena que eu vou mostrar para vocês, e libertar-se também do conceito de intocabilidade. Então ele era peremptoriamente contra as castas, contra a divisão de castas, ele era um igualitário por definição, né? Regras essenciais para a prática de Satyagraha que ele desenvolveu: ter uma fé viva em Deus, na forma que você acreditar nele, acreditar na verdade, na não violência e que ter fé na bondade intrínseca da natureza humana, esperando que ela seja evocada pelo sofrimento de se manter no Satyagraha. Deve-se levar uma vida casta e estar disposto a morrer ou perder todas as suas posses. Deve-se vestir um khadi, que é a roupa que você mesmo tece. Deve-se abster-se de álcool e outros intoxicantes. Isso é para viver numa comunidade Satyagrahi. Lá na Índia ainda tem comunidades grandianas. A moça que dividiu a palestra comigo lá no Brahma Kumaris, que aprendeu a tecer, ela ficou lá um tempo, né? Ela ficou numa Satyagraha. Então toda essa ideia, né, de ecovila, de agrovila que a gente vê hoje, o Gandhi já executava isso lá nos 1900 e bolinhas. Deve-se proceder de acordo com todas as regras de disciplinas conhecidas, deve-se obedecer às regras da prisão, ao menos que sejam especialmente concebidas para quebrar o seu autorrespeito. Então, você percebe nesse momento um contexto histórico. Nessas regras da prisão, por exemplo, era você... Se você estava lá protestando pela independência, o Gandhi diria, não resista, vá para as prisões. E isso foi muito interessante. Está lá no filme do último vice-rei. Os guardas começaram a ficar chocados de ter que prender gente boa, gente de família, gente honesta, gente do bem, que simplesmente estava protestando por igualdade.
E isso começou a fazer com que os próprios oficiais dos exércitos que engordavam as fileiras do exército britânico começassem a deserdar. Tanto oficiais indianos, que era a maioria, né, porque, veja, a população indiana sempre foi estonteantemente maior do que a britânica, quanto até os próprios britânicos começaram as pessoas do povo britânico se indignavam com aquilo. O Gandhi, quando visitou a Inglaterra, ele visitou as fábricas, ele visitou o operariado britânico e ele estabeleceu um contato de profunda intimidade, carinho e empatia com eles, porque era uma época, gente, foi a época das grandes revoltas sindicais e tal, em que o funcionário era tratado como um semi-escravo, né? Era nessa época em que os movimentos feministas, por exemplo, começaram a se organizar por conta de o dono de uma fábrica, quando as suas funcionárias fizeram greve, ter achado razoável tacar fogo na própria fábrica. Vocês lembram dessa história que aconteceu nos Estados Unidos? Então o Gandhi, ele não era contra os ocidentais, ele não era um indiano radical, ele era contra a injustiça, ele era muito claro quanto a isso. E aqui é uma das cenas mais belas aqui tem duas cenas que eu quero compartilhar com vocês, que demonstram o espírito gandhiano para a gente poder passar para a nossa discussão, e aí tem mais uma cena dele em vida, que são cenas do filme, mas tem uma cena dele mesmo. Essa aqui é uma cena dele começando a Marcha do Sal, que foi o grande momento, né, de transformação da Índia, em que aí ele se tornou o pai da nação. Ele já era bem conhecido e foi nessa hora que todo mundo ficou assim, meu Deus, caramba, olha só o que esse cara está fazendo, e ele abalou as estruturas do império. Eu não consegui achar dubladas as cenas, pessoal, me desculpem por isso. Estão gritando vida longa, Gandhiji. Is it all over if they arrest you now? Not if they arrest me or 1,000 or 10,000. It's not only just... Para quem não sabe inglês, ele está falando assim, você não tem medo de ser preso? Ele falou, olha, não é importante se ele prenderem a mim, ou 1.000 ou 10.000. Generals who know how to plan campaigns. What if they don't arrest you? What if they don't react at all? Something for your notebook. The function of the civil resistor is to provoke response. Então ele está falando alguma coisa para o seu livro, ele falou para o repórter. A função de uma resistência civil é provocar a resposta. Ele era muito esperto, gente, ele era um estrategista. Ele não estava fazendo isso porque ele queria cantar Kumbaya na praça, achando que isso ia mudar o estado de violência das coisas. Ele estava provocando os britânicos, mas não de uma maneira violenta, de uma maneira muito inteligente. And we will continue to provoke until they respond or they change the law. E nós vamos continuar provocando até que eles respondam ou mudem a lei. They are not in control. We are. Eles não estão em controle, nós estamos. O povo está O povo é que está no controle. Ai, gente, assista esse filme, ele me enche de esperança na humanidade. He said he's in control. Imagina, ele andou quilômetros e quilômetros até chegar na praia e as fileiras iam engrossando e um monte de gente ia se juntando a ele.
needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. Ele diz que o homem And precisa de so, sal once como... more, the man of non-violence has challenged the might of the British Empire. Diz que o homem precisa de sal, assim como precisa de ar e água, e que aquele sal era feito dos mares da Índia, então que os indianos o clamassem como seu. Mas o Gandhi não estava só interessado em protestar. Eu vou deixar essa cena para o final, que é a cena magistral do filme. Vamos ver essa cena dele, real. Right in here. You want to talk to you? Yeah, we want to get to talk to you. Well, Mr. Gandhi is one of the most subjects in the world for talking. He has a very feeble voice. And moreover, he has a very deep prejudice against being photographed at all. If England does not grant your demands, what course of action will you follow then? Of course, civil disobedience and all other phases of Satyagraha are always at our disposal. But here we shall resort to this weapon immediately, or what other steps we shall take, I cannot judge at present. If England grants your demands, Mr. Gandhi, do you intend to have complete prohibition in the new Indian state? Oh, yes. Absolute prohibition. Absolutely. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. Do you expect England this time will give India full self-government? That also is more than I can say. But you are hopeful. I'm an optimist. You are an optimist. If you go to the second round table conference, will you go attired in native Indian dress or will you prefer European dress? I shall certainly not be found in European dress. And if the weather permitted, I should present myself exactly as I am today. Yes. And if the King of England invited you to dinner at Buckingham Palace, you would go in your customary Indian dress. In any other dress, I should be most discourteous to him, because I should be artificial. If England does not grant your demand, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail. Would you be prepared to die in the cause of India's independence? It is a bad question. Mas não era só com a emancipação da Índia enquanto Estado que o Gandhi estava preocupado. Ele estava preocupado em nos tornar pessoas melhores. Ele estava preocupado em, quando nós só víssemos trevas, que ele nos pudesse mostrar um caminho para a luz, para uma luz interna e refulgente, inerente a todos os seres humanos. Então, quando à beira da independência começaram a haver convulsões sociais e hindus e muçulmanos começaram a se matar, ele fez um jejum pedindo a todos que parassem os protestos, retrocedendo os passos da possível independência
apenas porque aquilo não seguia os princípios de Ahimsa como ele havia pedido e lutado tanto para fazer. E como ele queria ensinar para cada um de nós o exemplo, ele estava sacrificando o próprio corpo em detrimento da gente parar com a loucura. E essa cena demonstra como ele era um professor de almas de uma grandeza inigualável. O que o senhor quer? Que os tumultos terminem agora. Que você me convença que eles não começarão de novo. Às vezes, é quando se está quase sem esperança e na escuridão total que Deus vem para nos salvar. Gandhiji está morrendo. Por Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. causa da nossa loucura. Deixem de lado a vingança. Do que adiantará mais mortes? Tenham a coragem de fazer o que vocês sabem ser o certo. Então, pelo amor de Deus, vamos conviver como irmãos. É a nossa promessa. Vamos parar. Espadas em luz. É uma promessa. Vá com Deus. Aqui, coma. Coma. Eu vou para o inferno, mas não com a sua morte na minha alma. Só Deus pode decidir quem vai para o inferno. Eu matei uma criança. Esmaguei a cabeça dela contra a parede. Por quê? Eles mataram meu filho. Meu menino. Os muçulmanos mataram meu filho. Eu sei como pode sair do inferno. Ache uma criança. Uma criança cujo pai e a mãe foram mortos. Um menino que seja desse tamanho e crio como se fosse seu. Mas certifique-se de que ele seja muçulmano e que você o cria assim. Vá. Vá. Sempre. Deus o abençoe. Essa cena sempre me emociona profundamente. Muito bem. E
E agora a gente abre um pouquinho para as perguntas, para uma discussão. No final, o Gandhi respondeu o quê? É que era uma má pergunta o que o cara perguntou. Achei que você estava perguntando sobre o final da vida dele, que é um ponto interessante. Quando ele toma os 3 tiros de um fanático hindu que não se conformava. Veja bem, o Gandhi, nessa ideia de não violência, pretendia, para que a Índia não se separasse, entregar o poder todo aos muçulmanos para dizer, olha, se vocês são minorias e estão se sentindo ameaçados, governem primeiro. E aí a gente se estabelece como irmãos e depois a gente se resolve. Mas os hindus estavam muito desconfiados, estavam achando que o Jinnah não era uma boa pessoa, que é compreensível. E aí a Índia acaba se dividindo e ele está saindo para ir para o Paquistão para tentar resolver as coisas com o Jinnah, quando um hindu, veja bem, atira nele, e quando ele toma os 3 tiros, ele diz antes de morrer, Hey Rama, Hey Rama, Hey Rama, que era o mantra que ele fazia o tempo todo. O Gandhi era um yogi. Isso que é uma coisa que o filme, que eu acho que é um grande erro do filme, porque o filme faz ele dizendo, oh Deus, né? Oh God, oh God. Assim, mas ele não estava só lamentando, ai Deus, me atiraram, eu morri. Não, ele manteve até o último instante de vida dele aquilo que para o hindu é muito importante, né? A prática de japa, repetir o nome de Deus, o nome de Deus que você resolve seguir, e no caso dele era Rama, eu mantenho a minha mente, meu coração, minhas palavras, pensamentos e atitudes ancorados em um sagrado que me faz lembrar o tempo todo que eu sou mais do que essa vida e que essa vida é mais do que meu ego e que eu tenho um dever, portanto, de sacralizar-me a cada instante, a cada palavra, pensamento e ato. Então ele morre dizendo Hey Rama, como um mantra dele, né? É para isso que eu vivi. E aí? Perguntas, críticas, sugestões, concordâncias, discordâncias? Guilherme, aquele livro que você me sugeriu ler, da 11ª Hora, né? Ele fala de 3 tipos de, vamos dizer, entre aspas, swamis, né? Ou yogis. Um deles é o que tem a ação social. Isso. Então, você podia falar algo sobre isso aí. O Swami Vivekananda fala bastante disso também, Tadeu, que ele vai dizer, olha, no fim, o grande interesse dos indianos, de uma forma geral, sempre foi moksha. O interesse geral dos indianos era a via que nos libertasse de todos os sofrimentos. Isso é iluminação. E eles vão dizer, há formas de você acessar isso pela meditação, raja, pela devoção, bhakti, pelo intelecto, jnana, e há também o karma yoga, há o caminho da ação. E embora o Swami Rama nesse livro faça uma crítica aos swamis que agissem politicamente, ele mesmo foi aprender com o Gandhi, né? Se vocês lerem... pega para mim, por favor, o Vivendo com os Mestres do Himalaia. Se vocês lerem o Vivendo com os Mestres do Himalaia ou o At the 11th Hour, né, que conta a biografia do Swami Rama, ele foi lá aprender com o Gandhi e conta agora. E é muito interessante, porque nesse livro o Gandhi olha para o Swami Rama, que na época era um menino arredio, esse livro aqui é demais. Isso é. Ele olha... Hã? Eu estou lendo. É muito bom, né? Ele olha para o Swami Rama, o Bole Baba, e ele já havia visto o Swami Rama quando criança, e ele só bate o olho, e já tinham passado vários anos, ele diz, você é o filho espiritual de Baba Dharam Das. E aí que o Gandhi, o Swami Rama se liga que, além de um grande líder, de um grande mestre e tudo mais, o Gandhi era um grande yogi com grande capacidade espiritual. Ele recebeu cria, né, do Yogananda, enfim. O papel de Nehru na vida dele, o que acha? Bom, tem algumas pessoas muito importantes para a independência da Índia, que a gente estuda muito pouco sobre a história da Índia para saber sobre essas personagens, né? Então, Pandit Nehru foi um deles. Pandit Nehru era o que dava sofisticação e corpo político para as ideias de Gandhi. O Sardar Patel era um dos grandes amigos dele, um dos grandes pais da independência da Índia. O Maulana também era um dos grandes amigos dele. O próprio Mohammed Ali Jinnah até uma fase.
E tem um cara sobre o qual pouca gente fala, que é o Ambedkar. Ambedkar era um Dalit que descobriu, porque assim, o budismo e o hinduísmo, na prática, são muito parecidos. Os dois têm um monte de deuses, porque o budismo não tem Deus com D maiúsculo, mas ele tem um monte de deidades, né? Quem teve agora com a gente lá em Bodh Gaya, né, o pessoal que foi com a gente, viu o tanto de deidade nos altares e de oferendas e tal. Então, na prática, a liturgia das duas religiões era muito parecida. E o Ambedkar era um amigo do Gandhi que queria criar um método prático para que os intocáveis ainda se sentissem acolhidos em alguma fé, mas que não fossem discriminados. Então, o Ambedkar, ele foi o cara que começou a fazer ressurgir o budismo dentro da Índia, porque o budismo nasce na Índia com Shakyamuni Buda, depois ele vai para vários cantos da Ásia, e na Índia mesmo ele quase que desaparece. E o Ambedkar que criou um retorno ao budismo na Índia. Gandhi recebeu Kriya Yoga de Yogananda? Sim. Quando Yogananda volta em 1935, ele vai até a Índia Central, ali eu não lembro agora o lugar, como era o nome. Tem um capítulo, né? Visitamos... Wardha, acho que é. Visitamos Mahatma Gandhi em Wardha, e lá ele fala que ele ensina o Gandhi os exercícios de energização e Kriya Yoga. Você recebeu o livro... Você já leu o livro Vislumbres da Índia, do Otávio Paz? Não, nunca li esse. Quer comentar alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa também? Entrarem com o microfone, falarem? Fiquem à vontade. Oi, tudo bom, Guilherme? Tudo bem, e aí, Luiz? Tô melhor hoje. Que bom. Eu li esse livro, cara, comprei num sebo por R$ 1,99, e é um livro que eu acho que é legal de você encontrar, porque só tem sebo. É um livro leve, é um poeta mexicano que foi secretário da Embaixada do México na Índia, e ele ficou deslumbrado com a Índia, e ele fala sobre... Essa é bem leve. Ele fala sobre culinária da Índia, sobre espiritualidade, sobre política, tudo misturado, é meio estranho, mas é legal. É um catálogo, né? Tem vários desses livros catalográficos sobre a Índia. Não é bem catalográfico, é bem assim, tipo, sabe, você sente resumo, que é um cara, né, que gosta de escrever e está escrevendo. Legal. Eu entendo essa paixão pela Índia, eu falo, né, que vai chegando nessa época do ano, vai me dando abstinência da Índia, eu já começo a ter um faniquito, falo, eu tenho que voltar. Aliás, não fosse a pandemia, era pra gente estar lá agora, eu e um pequeno grupo, nos Himalaias de Garhwal, exatamente onde acontece o livro do Swami Rama. Que mais, pessoal? Ô Gui, o mundo está tão carente de seres assim hoje em dia, né? O que será que aconteceu? Parece que não existe mais. A gente se distraiu, né? A gente se distraiu, Lei. Eu tenho profundamente claro na minha ideia de que a gente se distraiu com benesses demais e a gente se tornou escravos do nosso próprio entretenimento, porque as demandas do Gandhi, do Martin Luther King, as demandas de Jesus, todas elas sempre estiveram aí. Não vamos dizer que a gente não melhorou e não aprendeu um pouquinho, mas a gente se tornou acomodado graças aos confortos do nosso dia a dia e esquecemos de olhar para o outro. É por isso que aquela cena dele saindo para viajar e ver o sofrimento do outro é tão importante. É por isso que eu peço a vocês todos que antes de julgar quem quer que seja sobre qualquer causa, vá e se vista na pele do outro. A arte da empatia e da compaixão é o maior dos caminhos e mais prático e técnico dos meios virtuosos que esses mestres todos nos ensinaram para dar respostas contundentes à nossa própria loucura, né? Que é o que o Nero fala lá naquela cena, né? O Gandhi está morrendo por causa da nossa loucura. Veja, nós não tivemos condição de lidar com o Luther King e o matamos, nós matamos o Gandhi e tantas outras ao longo da nossa história. Eu acho que o heroísmo de pessoas como um Gandhi não podem mais ser esperados da nossa parte, assim, um Gandhi precisa surgir para nos salvar. Não. Como é que eu posso cultivar os valores, virtudes e ensinamentos práticos
de um Mahatma Gandhi na minha vida diária, nas minhas pequenas e simples atitudes? Como é que eu posso ser cada vez menos violento, cada vez menos apegado, cada vez mais veraz, cada vez menos possessivo, cada vez mais corajoso, cada vez mais disposto e disponível a fazer e pensar e falar do bem? Gandhi só foi iniciado em Kriya ou também fazia suas práticas diárias? Isso não ficou claro para mim na autobiografia de um yogi, no capítulo que ele fala sobre isso. Então, João, eu não faço ideia. Eu sei que ele recebeu a técnica, eu sei que ele tinha uma sadhana muito rigorosa todos os dias. Se ele seguiu como praticante de Kriya Yoga, eu não saberia dizer. Esse movimento do Gandhi ainda tem representantes políticos na Índia? Sim, sim. E aí que tá. O movimento do Gandhi, os herdeiros do Gandhi, ganhavam todas as eleições durante décadas e décadas e décadas. A Indira Gandhi era filha do Pandit Nehru e, a despeito dela ter sido uma das primeiras estadistas do século XX, mulheres e tal, ela era meio radical em algumas coisas, né? Como as pessoas iam para o hospital com problemas diversos, ela mandava fazer castração, né? Fazer esterilização das pessoas para que a superpopulação fosse controlada dessa forma. Ela causou tantos problemas lá na Índia que ela acabou sendo morta pelos Sikhs, né? Por radicais Sikhs, o que é uma loucura, né? Porque aí a gente aqui no Ocidente enxerga os Sikhs como radicais, eles não têm nada de radicais, são o povo mais digno, mais bonito, mais honrado que eu conheci na Índia. Assim, eu tenho um amor profundo pelos Sikhs, e quem fala deles como um povo violento certamente não os conhece. E assim, que é a história, né? Aparentemente, o primeiro-ministro que está lá hoje, ele é o cara do anti-gandianismo, né? Ele é meio radical, ele tem alguns espectros dessa extrema-direita, não da direita, mas da extrema-direita, que são meio assustadores hoje em dia, do tipo, ele quer a Índia para os hindus, né? Então ele faz segregações entre hindus e muçulmanos. Eu estava lá em Calcutá esse ano, quando estava vendo protestos dos muçulmanos por alguns absurdos que estavam rolando ali. Mas ele é super populista, né? Como todos esses líderes, e ele está lá no poder. E, bom, economicamente para a Índia ele está fazendo muito bem. Para isso ele é competente. Mas os gandianos que ficaram hoje, os supostos gandianos, foram acusados tremendamente de corrupção. Quer dizer, nada menos gandiano, né? Isso só nos faz lembrar que ter políticos maus que vendem para nós igualdade para o povo e justiça social e tal, e que, no fim das contas, se vendem pelo próprio benefício, não é privilégio ou maldição do brasileiro, não, gente. Isso é universal. Enquanto o ser humano não for capaz de encontrar uma definição profunda no coração dele de que o nós inclui o eu, e que prejudicar o coletivo prejudica a mim também, e que ajudar o coletivo me ajuda também, a gente não vai ser capaz de sair desse estado de selvageria que a gente vive, não agora na nossa história recente, mas na nossa história humana há um bom tempo. Então o Gandhi tem inúmeros representantes políticos ainda. Os mais bem-sucedidos representantes do gandianismo não eram políticos com cargo político. Um deles, um dos grandes herdeiros do gandianismo, aliás, o considerado herdeiro dele, que foi um grande professor espiritual, chamava-se Vinoba Bhave. Vinoba Bhave. Eu vou escrever aqui. Eu acho que é Vinoba. Ou é Vinova Bhave. Ele tem comentários lindíssimos a Bhagavad Gita como um aspecto de entendimento da libertação dos povos oprimidos, é bem legal. E um cara que aprendeu com ele, com quem eu tive a honra de ter uma hora de conversa, nossa, gente, foi um dos privilégios dessa minha vida, foi o Satish Kumar, que é um dos grandes filósofos da cultura de paz hoje em dia. Então procurem pelo Vinoba Bhave e sobre o Satish Kumar. Satish Kumar ele está vivo ainda, está velhinho, mas está vivo. E ele é o fundador da Schumacher College. Dei uma procurada sobre a vida dele, tem alguns seminários que ele deu aqui no Brasil que foram formidáveis. Eu realmente recomendo que vocês procurem o trabalho do Satish Kumar. Hoje sinto que as injustiças atuais são mais psicológicas do que legais. Depende. Como você acha que as ideias gandianas podem ser aplicadas no nosso contexto contra o racismo e o machismo, por exemplo? Não sei se consegui ser claro nos termos que usei. Ora essa, ele estava o tempo todo batendo o pé
para que a gente conseguisse emancipar-se das ideias de casta. O que seria o racismo se não tentar separar em castas por cor de pele, né? E não adianta a gente dizer que não haja problemas estruturais com o racismo até hoje. A questão é que a gente tem que olhar para ele e saber como lidar de maneira calma, assertiva, não violenta. Eu falei sobre isso no vídeo de hoje, né? Que eu tenho muitos amigos nos movimentos negros e tal, e eu até falei sobre não violência para eles, eles ficaram bravos comigo, dizendo que é com esse discurso que eles continuam sendo oprimidos. Eu falei, cara, então você não estudou a história do Martin Luther King, porque não violência não é inércia. Não é isso, né? E o que a gente pode, né? Eu, no meu caso, por exemplo, de privilégio como branco, é dizer, olha, estou aqui. No que eu puder ouvir e fazer, estamos aqui. Mesma coisa em relação ao machismo e tudo mais. A gente tem que ouvir o lado do outro. É o que o Gandhi fez. Para de achar que isso é discurso de esquerda ou de direita. Sai desse centro. Não é sobre isso. Não é sobre essas polaridades. É sobre a humanidade. E a sobrevivência dela, da nossa família humana. E o que o Gandhi fez para entender isso? Ele entrou num trem na Índia e foi ver o sofrimento do outro. Se você quer legitimar ou deslegitimar a dor do outro, primeiro ouça sobre ela da boca do outro. E tenta, né, como a definição lá de empatia que o Deleuze tanto gosta, que é do cara lá do psicodrama, tenta ser capaz de arrancar teus olhos e colocar no lugar dos olhos daquele em que você está tentando julgar, e tenta colocar os olhos dele no lugar dos seus olhos. E aí você vê o outro com os olhos dele e ele te vê com os seus olhos. E dessa forma a gente desenvolve empatia e capacidade de reconhecer o outro. Não necessariamente concordar, mas estabelecer um contato mais profundo, que não esteja mais estabelecido no ego e na raiva. Guilherme? Deixa eu só ler aqui a outra pergunta, João. Tá. Hoje em dia existe tanta possibilidade de expressão individual, redes sociais, existem tantas vozes, aliás, vozes demais, né, Leonardo? Isso é uma coisa que o Gandhi tinha como método prático. Vou terminar de ler sua pergunta para falar sobre isso. Que são mais chamativas, violência. A violência é sempre muito atraente, Leonardo. Ela é sempre uma resposta instintiva muito mais viável do que a resposta advinda de um lugar contemplativo. A resposta de um ser inteligente, ela advém de um outro lugar que não da luta ou da fuga. É para isso que a gente medita. Estava falando hoje com o meu aluno lá da Alemanha, ele contando para mim que pela primeira vez ele resolveu discutir sobre desigualdade com a mãe dele, e que ele fala de onde veio isso, e que ele está achando estranho porque ele está meditando. Eu falei, talvez isso venha da própria meditação, porque a meditação ela torna a gente espontaneamente mais compassivo, mais lúcido, mais capaz de olhar para a dor do outro. Não de uma maneira agressiva ou histérica, mas de uma maneira eficiente, né? O Gandhi cultivava o silêncio como um método radical para a obtenção de sabedoria. Então, uma vez por semana, ele ficava em absoluto silêncio. Isso não valia também, claro que ele não tinha celular, né? Mas no caso ele não usaria celular, nem rede social, nem nada. E é desse lugar de reflexão que a gente pode criar uma inteligência maior para lidar com os problemas que a gente tem visto hoje. Por quê? Porque tudo está tão acelerado e a gente está recebendo uma quantidade tão obscena de informações que a gente não tem mais a menor condição de avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso. A gente precisa desse silêncio. Da resposta imediata... Gente, quem dá a resposta imediata é macaco, que no meio da árvore o macaco faz... Ah! E o outro diz... Ah! Ah! Né? Nós somos melhores do que isso. A gente não precisa gritar mais alto. E existem tantas vozes que são chamativas à violência que acho difícil reter a atenção de um grupo grande de pessoas para essa forma de existir no momento atual da sociedade. Então, Leonardo, mas aí que tá. O momento do Gandhi, a violência era institucionalizada. Ela era muito mais comum do que para nós hoje. É que a gente não tem coragem de apostar na não violência de uma maneira radical como o Gandhi fez. Porque se o tivéssemos, penso eu, de novo o mesmo espanto seria causado. As pessoas ficariam, meu Deus, o que são essas pessoas paradas ou ativas, ou fazendo isso ou aquilo em nome de um ato de não violência? Né? O que são essas pessoas? Como, sei lá, na Revolução dos Cravos, né? Ou em tantos outros exemplos de não violência, de revoluções gentis, né? Pensa, por exemplo, né, Jesus falando de amor ao próximo, e isso tocou de tal forma as pessoas que elas começaram a sair andando atrás dele e tomadas por aquilo. Né? A não violência é um poder maior do que o ódio, mas a gente tem muito pouca fé nela. E o problema é esse, né? A gente não aposta no método e não testa, e depois diz que ele não funciona.
Como você disse no vídeo hoje, a violência é inerente da nossa natureza primitiva e é bem mais chamativa. Então, como proceder com pessoas e como dar voz a essa forma de existir, já que quem faz parte dos grupos que sofrem na sociedade não cogitam a forma não violenta de protesto em sua maioria? Aos poucos, com diálogo, deixando que o outro fale, né? Às vezes a pessoa só quer gritar. Eu lembro, por exemplo, teve uma vez que teve uma greve lá na USP, e eu sempre era bem contra a maior parte das greves, e a gente tinha que receber a embaixadora da Índia para o Dia Internacional do Yoga, e aí ia ficar na Casa de Cultura Japonesa, e eles tinham feito um piquete, eu fui tentar dialogar com eles, dizendo, gente, mas a Casa de Cultura nem é parte, né, do campo, do prédio da universidade. E quando eu fui falar, a menina meteu o dedo na minha cara e começou a gritar, não me venha com seus autoritarismos machistas! E eu fiquei olhando para ela. E aí eu olhei pro cara do lado e disse assim, eu não tô autoritariamente gritando nada. O cara olhou para mim e fez, eu sei, deixa ela gritar. E a gente deixou, depois que ela parou, aí a gente começou a estabelecer um diálogo. No dia não funcionou, mas quem sabe uma hora ela consegue perceber que gritar mais alto não aplaca os problemas do mundo, né? Isso não é ser passivo, é ser mais direto e mais inteligente do que a violência. Porque no fim das contas, Léo, a violência é burra. Ela é sempre burra, ela é a resposta do instinto. Tem um café filosófico com o padre Contieri, que é um padre amigo do canal, falando sobre a ira, e ele conta sobre isso, né? Que o Sêneca fala bastante sobre isso, que a ira é uma paixão que nos cega. Quer dizer, a ira, todos nós já passamos por ela, é um instinto que nos tolda da capacidade de sermos humanos, né? Fala, João. E aí a gente faz mais um comentário e aí a gente encerra. Ah, show. Não, eu só queria fazer um comentário a respeito do meu comentário, né? Assim, o que eu quis dizer foi o seguinte, eu sinto que você pega, por exemplo, no filme do Gandhi, muitos dos protestos, das lutas contra injustiças eram questões bem pautáveis, sabe? Você vê ele queimando passaporte, você vê a marcha lá do sal. E hoje, a expulsão dele do trem, hoje eu sinto que questões como as questões raciais, a questão do machismo, são mais de um fruto de um passado histórico que ficou entranhado em nossa consciência e que acaba não refletindo tanto em questões legais, sabe? E isso acaba, eu acho que, dificultando esse tipo de manifestação como Gandhi propunha, de certa forma, sabe? Eu me arriscaria Embora dizer... seja muito válido, tem que deixar essas pessoas gritarem, como você colocou, só que, às vezes, esse agir não violento em cima de questões que são mais impregnadas por um passado histórico do que por uma questão legal em si, sabe? Eu acho que é um pouco diferente o contexto que a gente vê as coisas hoje. Não sei, posso... Eu arriscaria 3 aspectos de uma resposta aqui, né? No meu lugar como filósofo e não como participante desses movimentos. Primeiro, sim, o contexto é diferente porque a história muda e a gente está vivendo um outro momento histórico. Segundo, eu diria para a gente parar e ouvir a voz da galera que faz parte desses movimentos, e aí sim a gente descobriria que talvez no nosso lugar de privilégio, a gente talvez não enxergue os problemas legais envolvidos nesses momentos históricos que eles estão vivendo. E a terceira coisa em algum grau, a gente criou, sim, leis. Por exemplo, na Índia, a gente criou lei lá anticasta, né? O Gandhi, na época, criou as leis anticastas. Mas como aqui no Brasil, não pegou. Ainda existe preconceito de casta na Índia e ele é bem vigoroso e bem vigente ainda hoje. Quer dizer, colocar isso em termos legais só, colocar isso na lei, sem que as pessoas entendam o porquê da lei e tenham a vontade sincera e o entendimento sincero de cumpri-la, não faz muita diferença. E podemos dizer que a não violência poderia começar pela nossa alimentação? Ela pode começar com cada gesto singular do meu dia a dia. E a alimentação é uma delas. Se eu não causo sofrimento a outros seres, isso já é uma forma de não violência. Se eu não ajo em violência por palavra, pensamento ou ato contra o outro, isso já é não violência. Se eu já consigo minimamente dialogar com o outro, dar voz para o outro, e não
pirar na batatinha quando o outro discorda de mim, isso já é uma forma de não violência. E eu, sinceramente, acho que não há outra via para a gente conseguir, em um processo de evolução humana, nos tornarmos melhores do que somos, do que os preceitos passados universalmente, não só pelo Gandhi, mas por todos esses Mahayogis e Mahasiddhas que deram tudo, inclusive a vida deles, para nos ensinar que há sim alternativas para as nossas próprias loucuras, para as nossas próprias vicissitudes. Mais alguma coisa? Então, eu vou só passar alguns recadinhos, não saiam ainda. Vou pedir para que vocês, por favor, se inscrevam lá no nosso canal, caso não sejam inscritos. Divulguem esse vídeo, essa palestra vai ficar disponível em algum dos canais, eu acho, né, Ri? Acho que a gente vai colocar ela lá no canal, em algum lugar. A Adriana escreveu o seguinte: Guilherme, obrigado, amei. Me aprofundar sobre Gandhi me instigou a ver o filme. Além disso, toda a discussão sobre nos colocar no lugar do outro, da não violência em todos os sentidos, da escuta, do silêncio, tudo faz sentido para mim. Faz sentido para todos nós, Dri, porque é sobre nós como seres humanos, né? É sobre a nossa humanidade. E eu vou te falar que o Gandhi é um desses luminares que me faz acreditar que o ser humano tem jeito, que o ser humano tá caminhando para o melhor. Eu assisto esse filme e eu juro para você que eu fico emocionado todas as vezes. Ele toca fundo no meu coração para eu dizer assim: se um ser humano foi capaz disso, ele vive no mesmo planeta que eu, respira o mesmo ar que eu, come como eu, respira como eu posso ser também. E meus irmãos também. Bom, se inscrevam e curtam lá nossa página, a página do Instituto Revolução de Si, para saberem dos cursos e das atividades que a gente faz. Tem a live domingo com o Edgar Biqueles. A gente vai falar sobre o universo védico. O Edgar é meu professor de sânscrito. É com ele, né, esse domingo? E aí... sim, esse domingo a live é apoiada pelo Instituto Cultural da Índia, o Indian Cultural Center, que agora se chama... Instituto não, aliás, Centro Cultural da Índia, e agora é Centro Cultural Swami Vivekananda. E que mais? Divulguem esses vídeos para os amigos de vocês, venham meditar conosco, e espero que vocês tenham bons e luminosos momentos. Foi um prazer, uma alegria, uma honra e uma bênção para mim tê-los aqui comigo. Eu espero que todos nós possamos, de pouco em pouco, mesmo que devagarzinho, né, seguir os exemplos de alguém tão gigante quanto o Mahatma Gandhi. E tenham bons momentos, boas e fecundas práticas. Espero vê-los mais vezes e tenham uma ótima noite. Parabéns, Gui. Obrigado. Boa noite, Gui. Boa noite a todos. Boa noite, Gui. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Gurudeva Arpanamastu.